Hoje nós iremos falar sobre o feminismo. O feminismo, ele nada mais é do que um conjunto de movimentos políticos, sociais, de ideologias e filosofias, tendo um objetivo comum de direitos iguais. Este movimento, ele luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, tendo o sentido de que todos eles tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Vocês sabem como surgiu o feminismo? Segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa e se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e depois nos Estados Unidos no começo do século XX. Bom, o empoderamento feminino começou há um tempo atrás. Não começou há tanto tempo assim como deveria ter começado. Em geral, até o século XIX, a mulher ela era vista como um ser inferior ao homem. Tipo, ela não tinha os mesmos privilégios que os homens tinham. Elas não tinham direito de ler, escrever, estudar, batalhar numa guerra. Ou seja, não tinham direito de escolha. Diante de tudo isso, a figura feminina foi explicitamente construída numa sociedade patriarcal, onde as atribuições da mulher estavam restritas somente aos afazeres domésticos e à educação dos filhos. Desde cedo, as meninas eram educadas para ajudar nessas tarefas, casar e ter filhos. Neste contexto, não podiam trabalhar fora, ao mesmo tempo que não tinham acesso aos assuntos relacionados com política ou economia. Podemos afirmar que Olímpia de Goldes ela foi uma das primeiras e mais importantes feministas, que durante os anos iniciais da Revolução lutou pela emancipação dos direitos das mulheres, defendendo com prioridade o direito das mulheres de participar ativamente da política. Criticou a maneira crucial de atuação dos revolucionários, que, mesmo que eles defendessem a causa de liberdade e igualdade, eles mantinham as mulheres subjugadas no ambiente doméstico, tendo em mente que elas ficariam fazendo suas refeições, cuidando de seus filhos e limpando a casa, e não permitiam-as que entrassem na política. Em 1791, lançou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em contraposição à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na qual criticava as desigualdades existentes entre os gêneros. Olímpia de Goldes era girondina e, por suas críticas ao governo dos jacobinos na época do terror, ela foi presa, julgada e sentenciada à morte. Bom, ela foi morta guilhotinada no dia 3 de novembro de 1793. Algumas pessoas, de acordo com os relatos, dizem que ela, ao subir ao cadafalso para sua execução, ela acabou dizendo a seguinte frase: a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. Bom, né, aí a gente percebe que ela realmente levava a questão de ter igualdade entre homens e mulheres em direitos civis ou qualquer outra coisa a sério. Que, tipo, mesmo ela indo morrer, ela ainda assim mostrou empoderamento feminino. A partir da década de 1960, o feminismo iniciou uma nova fase, muito influenciada pelo contexto de agitação social com as jornadas de 1968 e o surgimento do movimento hippie. Nesse período, o movimento feminista ganhou força e passou a defender a ideia de que as opressões e violências cometidas no âmbito privado estão relacionadas a uma conjuntura de opressão política. Assim, para reforçar a defesa contra as violências privadas, é necessário atacar a opressão como um todo no âmbito político. E sobre os desafios do feminismo atualmente, no Brasil, o feminismo segue discutindo questões que afetam as mulheres de uma forma geral, onde há desvalorização da trabalhadora em comparação aos homens, pelo fato de que, segundo diversas pesquisas feitas pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, as mulheres ganham em média 30% a menos que os homens para realizar exatamente a mesma função. Além disso, há a questão do assédio e a violência contra a mulher. Segundo estudos conduzidos pela Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal, uma mulher é estuprada no Brasil a cada 10 minutos e a cada 90 minutos uma mulher é assassinada. As mulheres estão suscetíveis a esse tipo de violência de gênero em diferentes locais, seja na rua, seja até em suas famílias.
O grande esforço do movimento feminista, no caso brasileiro, é para lutar contra essas violências e para que o governo crie políticas públicas que combatam isso e que promovam o bem-estar das mulheres na sociedade. Um dos grandes marcos nesse sentido foi o Decreto da Lei nº 11.340, 17 de agosto de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. É importante pontuar que o feminismo não é o oposto do machismo, porque o machismo é uma construção social que promove a justiça de atos de agressão e opressão contra as mulheres. Já o feminismo, conforme a gente comentou, é um movimento social que luta contra as manifestações do machismo na sociedade. O objetivo final do feminismo é construir uma sociedade que ofereça igualdade de condições entre os dois gêneros. E para encerrar, colocamos uma frase da Simone de Beauvoir: "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher."